Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu quero aqui lembrar que nós deixamos em aberto uma pergunta do Luiz Carlos. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele pergunta o seguinte: deputado Léo, por que o petróleo nacional é dolarizado? Eu vou aproveitar a pergunta do Léo, que foi curta e grossa, e vou lembrar o seguinte: muitas pessoas relacionam o escândalo do Petrolão com a atual situação dos preços dos combustíveis no país. Tem relação? Absoluta, não tem nenhuma relação uma Por coisa que com não outra. tem? Porque essa questão é uma questão de política de preços. Isso tem que ficar muito claro. Diga-se de passagem, o Diese fez um estudo que a Operação Lava Jato, que fez com que o Moro tentasse aí alçar o poder, chegar até o STF, ajudando o presidente Bolsonaro a ser presidente, retirando o Lula da eleição de 2018, deu um prejuízo de 172 bilhões à indústria do petróleo e gás no Brasil. Foram mais de 4 milhões de empregos que deixaram de ser criados no Brasil e mais de 45 milhões que deixaram de ser, bilhões que deixaram de ser arrecadados pelos cofres públicos, porque a indústria brasileira de petróleo foi destruída pela Operação Lava Jato. Em vez da Operação Lava Jato ela combater a corrupção, tirar aquilo que fosse ruim ali e preservar as empresas, ela não fez isso. Ela destruiu literalmente. E agora quem está entrando são as estrangeiras, porque a gente sabe que tem interesse estrangeiro nisso. Agora, quando eu falo da questão da política de preço, eu vou citar um dado para você. Em 2008, nós tínhamos o barril do petróleo a 144 dólares, o barril, no preço internacional do barril do petróleo. Quanto que era o preço do combustível aqui na época do governo do Lula? R$ 2,50. Sabe quanto nos 8 anos do Lula cresceu o preço do combustível? 43 centavos. Nos 8 anos de Lula. Só que aí agora nós temos um barril que está oscilando entre 100 e 130 e nós temos aí o combustível a R$ 8,00 chegando a 11,63 lá no Jordão. Por que isso? Porque em 2016, depois que tiraram a Dilma, eles disseram assim: não, nós vamos dolarizar e vamos ter o preço do combustível com base no barril internacional do petróleo. O resultado, de lá para cá, nós só tivemos aumento dos preços, não houve nenhuma redução dos preços. Sabe quem é que está ganhando isso? Você que está nos assistindo? Os acionistas da Petrobras. Incluindo a União? Incluindo a União, claro, incluindo a União, mas a maioria dos acionistas privados da Petrobras, sabe onde eles moram? Eles moram fora do Brasil, 90% deles moram fora do nosso país. A Petrobras teve um lucro de 101 bilhões agora, esse ano, e a maioria dos lucros, sabe quanto que eles pagaram de imposto? As pessoas precisam saber, de imposto de renda pessoa física. Zero, porque quem ganha lucros e dividendos nesse país, infelizmente, não paga nada de imposto de renda, e você que está nos assistindo paga imposto de renda. Então é o seguinte: a política do Robin Hood é às avessas. Tira do trabalhador, tira do pobre, tira do motorista, tira da mulher que precisa do gás de cozinha e entrega para um monte de gente que mora fora do nosso país. Então essa política não serve ao Brasil, não serve de jeito nenhum. Deputado, é por isso que nós combatemos ela todos os dias. Eu vou pedir aqui uma gentileza a você que participa. Eu agradeço a sua participação, ela sempre qualifica o debate. Agora eu só vou lembrar uma coisa. A sua crítica não autoriza a sua ofensa. Não adianta você ofender ninguém aqui. Ninguém é convidado para o Gazeta Entrevista para ser ofendido, correto? Um princípio elementar. E a produção está me alertando aqui que o mesmo princípio, vamos obedecer nas redes sociais, no Facebook, vamos manter uma civilidade, né? uma discussão civilizada, um debate civilizado. Que um internauta mandou, não se identificou, mas tem aqui uma coisa, em função de uma afirmação que você falou, deputado. Ele coloca aqui prints de notícias de sites nacionais, de portais, dizendo o seguinte: Lula, Dilma e Collor lideram despesas do governo com ex-presidentes. Fazendo um link com o que você falou de que Lula não gasta verba pública. Ele naturalmente, como ex-presidente, já recebe dinheiro. Então, em função disso, que quando ele faz viagens pelo interior... As viagens do ex-presidente Lula, elas não são bancadas pelos cofres públicos. O que é bancado aos ex-presidentes são a segurança, porque os ex-presidentes precisam de uma segurança.
as viagens do ex-presidente Lula são bancadas pelo Diretório Nacional do PT. Elas são bancadas pela ação partidária. Então a gente tem que separar uma coisa da outra. Os ex-presidentes, a alimentação dos ex-presidentes não é bancada por essa verba. O que é bancado dos ex-presidentes é a questão da segurança. Eles precisam de uma segurança, porque muitos dos ex-presidentes, inclusive, tomaram decisões difíceis que atentaram contra diversos interesses. Que podem, né? Inclusive, ter problemas com a sua integridade. Essa a questão. O Pedro está perguntando o seguinte, a pergunta do Pedro aqui é importante, você como um dos representantes da bancada federal. Então, você pode perguntar ao deputado Léo se ele poderia, junto aos demais da bancada acreana, destinar verbas para recuperar a BR-364, sentido Cruzeiro do Sul? Olha, essa pergunta é bem importante porque é o seguinte, o governo federal tem 6 anos que a BR-364 está abandonada. 6 anos. As emendas resolveriam? Emendas parlamentares não vai resolver isso. Olha, qual é o nome do... Pedro. Pedro, obrigado pela pergunta, porque a gente esclarece a população. Olha, nós tivemos agora em 2021, em 2020, o relator do orçamento do estado do Acre, o senador Márcio Bittar. Ele poderia ter destinado esses recursos, porque aí sim ele estava lidando com trilhões no orçamento geral da União. Você sabe quantas são as minhas emendas? 16 milhões. Isso não vai resolver, não vai, como diz o outro, nada, um buraco do dente não resolve, entendeu? Agora nós da bancada estamos direto, desde o mandato passado que eu tenho feito audiências públicas, a gente tem ido no DENIT, tem ido no Ministério. Eu convoquei o ministro Tarcísio para ir na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Ele disse, olha, nós estamos fazendo a licitação, vamos fazer o projeto de reconstrução. Até agora não saiu nada, gente. Então, 30 milhões não dá para fazer nada. O presidente Bolsonaro teve quase 80% dos votos no Acre, mas ele abandonou, o Acre está abandonado. Olha só, infelizmente, que tem aqui, está abandonado. O deputado... E a BR-364... se não fizerem nada, ela vai fechar. É o que vai acontecer. E o nosso papel é cobrar, porque com emenda parlamentar nós não vamos resolver essa situação. Deputado, nós sabemos o quanto a pandemia prejudicou a todos e o senhor quer colocar toda a culpa em Bolsonaro. Para com isso, fica feio para o senhor essa postura, muda o disco. Olha, primeiro que a pandemia, um dos principais responsáveis para que o que acontecesse na pandemia, de mais de 660 mil mortos aqui no nosso país, chama-se Bolsonaro. Ele e o seu negacionismo e a sua omissão em relação às vacinas, que poderiam ter salvado milhares de brasileiros. É claro que a pandemia ela teve algum tipo de impacto, a gente não pode negar isso. Agora, nós estamos vendo a maioria dos países que saíram da pandemia, eles estão crescendo mais do que o Brasil. Eles estão gerando mais emprego do que o Brasil. E o que eu coloco aqui é que tem um equívoco na política econômica. A inflação do Brasil hoje, você vai culpar a pandemia pela inflação? A inflação do Brasil hoje está a 2 dígitos. O gás de cozinha aqui no Acre está R$150. O combustível está R$8 em média. Nós estamos vendo aí a energia elétrica praticamente dobrando. Você vai culpar a pandemia por isso? Então, qual é o problema que nós temos hoje no nosso país? Nós temos um presidente que trabalha menos que um estagiário, só olhar a agenda dele, que ele não assume os problemas do nosso país. Eu sou deputado federal. Todos os problemas que acontecem no Acre e no Brasil, eu tenho que procurar resolvê-los, como eu fiz com o Vale Gás. Aliás, perdão, deputado. Quando eu vi que senhoras como eu vi a dona Rosilda aqui do Belo Jardim, senhoras como a Cirleide lá da restauração, não conseguiam comprar um gás, nós criamos a lei do Vale Gás, que foi sancionada pelo presidente e hoje está chegando para 5,5 milhões de brasileiros. Deputado. 51 mil aqui no estado do Acre, então a gente não pode se omitir. O pior dos pecados é a omissão e ficar jogando problema para os outros, que é só isso que esse presidente da República faz, olha, infelizmente. O Márcio da 6 de agosto está perguntando exatamente essa questão a respeito do Vale Gás, e é importante porque circulou a informação de que você não seria o autor. Deputado, afinal de contas, você é ou não é o responsável pelo Vale Gás? Olha, essa história do Vale Gás é assim, a gente vai fazendo as nossas coisas e sempre vai ter gente que vai tentar puxar o tapete. Primeiro, quando estava esse problema dos aumentos do gás, eu li uma notícia na Folha de São Paulo de um especialista que falava
sobre a questão da possibilidade de ter uma tarifa social do gás. E fiz um projeto de lei e nós juntamos a bancada, deputado Zaratin de São Paulo, que trabalha muito o tema, e a bancada do Partido dos Trabalhadores, todas, abraçou essa ideia de que a gente pudesse, de fato, ter um desconto para o gás de cozinha nesse momento tão difícil. Resultado disso, foi aprovado com dificuldade, a gente teve dificuldade de articular, mas foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e o presidente da República não teve outra opção senão sancionar. Então é lei hoje. Eu fico feliz, muito feliz. E o presidente está dizendo por aí que é dele, mas não, é da bancada do Partido dos Trabalhadores. É da bancada ou é seu? Eu sou um dos autores. Eu tive a ideia inicial, nós montamos e fizemos, toda a bancada, deputado Zaratin, todos nós assinamos um projeto, porque nós podemos assinar projeto com vários autores, então eu sou autor dessa proposta. Então não tem o que discutir isso, não vou mais discutir isso, não faz sentido. Agora, o que é legal, são 2,5 milhões que estão chegando no Acre a cada pagamento. Isso é bom para o comércio, isso chega na dona de casa, isso faz o dinheiro circular no nosso estado. É melhor até do que a emenda parlamentar, que às vezes demora para sair e quando chega ainda para na burocracia ou na corrupção. E depende da execução do governo. Pergunta para o deputado, cadê os milhões que o deputado mandou para a saúde, principalmente para a Fundação Hospitalar, que eu mesmo estou esperando uma cirurgia dos rins e toda vez a desculpa é que os equipamentos estão quebrados. Não tem fiscalização para isso? Boa tarde, é a Lidiane que está fazendo essa pergunta para você. Essa pergunta também é uma pergunta muito boa. Eu não tenho os números aqui, mas agora, inclusive, vamos fazer uma emenda para o Hospital do Idoso. Mas eu mandei recursos para um NACOM, para a nefrologia da Fundação. Agora, nós tivemos agora na Secretaria de Saúde pedindo para que ainda está em processo licitatório. As pessoas precisam entender isso também. Nós, parlamentares, fazemos a nossa parte. As pessoas acham que a gente pega um recurso de emenda parlamentar e já executa aquilo. Não, a gente coloca no governo do Estado, coloca nas prefeituras, e as prefeituras e governo de Estado que tem que executar. Agora, o problema e eu acompanho isso, eu e a minha equipe tem emenda minha de 2017 ainda, 2016, que estão para ser executadas. A gente está acompanhando, porque a gente não quer que a população perca o recurso. Não sou eu, gente. Eu sou deputado, eu tenho que cumprir meu papel. Quando a gente tem um governo ou uma prefeitura que não executa o recurso que a gente traz, quem está perdendo é a população, infelizmente. Mas eu estou no pé. E se tiver que denunciar, se estiverem fazendo corpo mole, eu vou dizer, porque eu não quero que a população seja prejudicada por politicagem. 6 anos que a BR está abandonada. Eu estou fazendo uma seleção aqui de algumas perguntas, porque algumas dialogam com outras, então eu faço uma mistura. Tem algumas coisas aqui que procedem. Essa pergunta aqui, por exemplo, dialoga com a ideia daquela necessidade de o PT repensar a forma de operar, repensar a forma de fazer política. Quer ver? Olha só, 6 anos que a BR está abandonada, ele está falando isso porque faz 6 anos que a Dilma saiu do poder. Quer dizer que o PT só achou problemas no Brasil quando ele saiu do poder? A verdade aí é que fica um empurrando o problema para o outro. Essa ideia de que, a partir da saída do PT do poder, as coisas não tomaram um rumo correto, isso não é uma prepotência, uma arrogância por parte dos petistas? Olha, tá, eu te digo uma coisa, nós não somos infalíveis, nós temos os nossos problemas. Agora eu posso dizer uma coisa de maneira muito clara, tanto aqui no Acre, como também no Brasil, nos governos Dilma e Lula, nós mais acertamos do que erramos. E quando eu falo dessa questão dos 6 anos, porque o que eu quero dizer? Por que o povo não reconheceu isso? A BR estava às mil maravilhas. Quem fez todas as pontes foi o Lula, da BR, foram mais de 40 pontes. Por que o povo não reconheceu isso, se houve mais acertos do que erros? Olha, por exemplo, aqui no Acre, nós passamos 20 anos. Né? Por mais que eu estava falando com o governador Tião Viana, eu falei, Tião, a gente tinha programas de milhares de pequenos negócios aqui, a gente estava entregando milhares de títulos aqui, cadê esses programas? Acabaram todos, né? Os programas que tinham no governo anterior, a mesma coisa dos programas federais aqui no Acre. Gente, hoje nós estamos com um problema de bolsa de assistência estudantil na universidade, sem falar na caristia. A universidade e o Instituto Federal estão com problemas orçamentários,
que é responsabilidade do governo federal. Itaã, as pessoas aqui do estado do Acre, depois que esse grupo político assumiu, elas estão indo embora do Acre. Ou elas têm que ir para Santa Catarina, ou elas vão para Paraíba, para outros estados aí. A juventude está sem perspectiva aqui no estado do Acre. Ah, o governo, tudo bem, mas eles poderiam pelo menos continuar aquilo que deu certo. O Luz para Todos aqui no Acre parou, já tem 6 anos que parou. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, quantas casas esse grupo que está aí e o governo federal fez? Eu queria que o presidente Bolsonaro viesse aqui anunciar esses investimentos em programas que foram tão importantes para incluir e para gerar emprego, como a gente tinha aqui uma época que o governador era o Jorge Viana e o presidente era o Lula, que a gente importava mão de obra de fora. Cadê programas como o Pronatec de qualificação? Olha, o Manuel Macedo, de senador, qualificação da juventude, tudo deputado, foi destruído. O Manuel Macedo, de senador Guiomar, está perguntando assim, pergunta para o deputado se existe alguma obra federal por parte do governo que está sendo executada aqui, se tem alguma... Olha, consegue identificar eu alguma? devolvo a resposta, Manuel, porque eu não conheço. Aliás, o presidente Bolsonaro poderia vir aqui até o estado do Acre para inaugurar obras, como veio a presidenta Dilma inaugurar casas aqui, 3.000 casas da Cidade do Povo. O presidente Lula veio aqui inaugurar conjuntos habitacionais, tinha o PAC. O Acre era um canteiro de obras. Ninguém investiu mais no estado do Acre do que os governos do Partido dos Trabalhadores. Isso é um fato. Você admite que aqui o governo federal perdia um pouco a identidade dos investimentos nos governos da Frente Popular? Porque como a gente estava no governo e também na prefeitura, então tudo se diluía, as políticas acabavam se diluindo entre os gestores municipais, o estadual e o presidente da República, né? Algumas tinham uma identidade maior, por exemplo, o Programa Nacional de Habitação Rural, tinha um programa de habitação rural que era feito pelo INCRA, então, por exemplo, tinha uma identidade muito maior. Léo, olha, tem várias, mas dezenas de perguntas aqui que eu não vou conseguir fazer, mas dezenas, olha, eu agradeço. Tanto de perguntas. Toda vez que vem um deputado do PT aqui, o pau tora. Eu agradeço aos nossos internautas aí, aos que respeitaram, aos que desrespeitaram, mas a gente está aqui para isso, para esclarecer e para fazer um bom debate. Exatamente. E te agradecer pela qualidade de sempre. Muito obrigado, viu, deputado Léo de Brito, aqui no Gazeta Entrevista. Vamos para o intervalo. Já voltamos falando a respeito de um show da Marrom. Vai acontecer na Usina de Artes neste sábado, amanhã. Vamos lá, vamos conversar sobre os detalhes a respeito desse espetáculo que é custeado pela Lei Aldir Blanc.